Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço para vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. É sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, dessa forma você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. O Goiás está aí no Campeonato Brasileiro, né, na quarta rodada, já atuou 4 vezes por essa competição. Já começa a surgir alguns números que ajudam a gente a fortalecer o argumento, né, como também a tirar algumas conclusões. E eu optei por fazer esse vídeo para falar do desempenho defensivo da equipe do Goiás. Então, na sequência aqui do vídeo, eu vou apresentar para vocês alguns dados e também apresentar para vocês alguns desafios que a comissão técnica, encabeçada pelo Jair Ventura, tem para as próximas rodadas, para, vamos dizer assim, para a sequência do Brasileirão de 2022. Logo depois da vinheta, eu volto com estes números. Estou aqui em casa no Futebol 62. Futebol 62, que tem o patrocínio da Viegas Printer Locação de Impressoras. Você sabia que a mensalidade, né, que você paga aí por uma impressora na Viegas Printer, ela corresponde ao valor de um toner? Pois é, na Viegas Printer você encontra a impressora ideal para o seu negócio. Fale com um dos nossos consultores, ó, pelo 991437700, pode ser ligação ou por WhatsApp, e o atendimento é em todo o estado de Goiás. Viegas Printer, patrocinadora e parceira do Futebol 62. Bem, o Goiás é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro, né? Até agora somou 2 pontos em 4 rodadas, 2 empates, né? Goiás perdeu para o Coritiba, empatou com o Palmeiras, perdeu para o Avaí, empatou com o Atlético Mineiro. Ou seja, derrotas fora de casa, empates dentro de casa. Que a campanha é ruim, os números dizem, né? O Goiás está aí na zona do rebaixamento desde que começou o campeonato, ainda não conseguiu se livrar aí da zona do rebaixamento. Mas os 2 empates, né, contra Atlético e Palmeiras, eles dão ao torcedor alviverde uma expectativa de reação dentro da competição. E o Goiás, como sabemos, ele atua predominantemente num sistema reativo, né? Não existe equipe 100% reativa ou 100% propositiva, mas o Goiás tem uma estratégia de jogo predominantemente reativa desde a chegada do técnico Jair Ventura. E eu não vislumbro uma mudança radical neste formato. O Jair Ventura jogava assim no Juventude, jogava assim no Sport, não era em todos os jogos, mas na maioria dos jogos as equipes dele tinham este comportamento. E eu penso que a tendência é que o Goiás também siga nesse comportamento na direção do Jair Ventura. Então, focado nisso, né, no modelo de jogo, na estratégia de jogo proposta pelo Goiás, né, não no modelo, mas na estratégia proposta, eu separei alguns dados que são preocupantes. Consequentemente, eu vou apresentá-los a vocês e também falar dos desafios do técnico Jair Ventura. Vamos lá a estes dados. Olha só, do Campeonato Brasileiro, o Goiás tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, 9 gols sofridos, né? 9 gols sofridos em 4 jogos. Isso dá uma média de 2,25 gols por jogo. O Goiás só não tomou 2 ou mais gols em um jogo da Série A, que foi aquele jogo contra o Palmeiras, que terminou empatado por 1-1. O Goiás é a segunda equipe que mais sofre finalizações dentro da competição. Neste quesito, o Goiás só está à frente do Santos. E, por último, aí não está contando apenas o Campeonato Goiano, mas o Goiás tomou gol nos últimos 8 jogos. Ou seja, né, a última vez que o Goiás jogou e não tomou gol foi aquele jogo contra o Iporá lá no Ferreirão, na ida da semifinal do Campeonato Goiano, que o Goiás venceu por 2-0. Então estes dados, eles são ruins para qualquer modelo de jogo, né, para qualquer estratégia de jogo,
podem ser as equipes mais ofensivas, que são números ruins, você imagina então para uma equipe que tem uma proposta reativa. Então, vamos aqui item por item, né? Primeiro, essa questão de ser a pior defesa e também a média de gols que essa defesa sofre por jogo. Você tendo a proposta de jogo reativa, ela busca muito dentro do futebol, é um jogo com pouca média de gol. Esse vamos dizer assim, a proposta de um time reativo, bem sucedida, ela provoca isso no jogo. Um jogo de poucos gols. Por quê? Você tenta se defender ao máximo, ou seja, evitar que o adversário faça gol em você, para você ganhar o jogo em uma bola, em duas bolas. Ganhar de 1-0, ganhar um 2-1, enfim, você baixa a média de gols consequentemente. Então, quando você toma muitos gols nessa proposta reativa, dificilmente você vai pontuar, porque você ataca pouco. Vamos dizer assim, a sua especialidade dentro do jogo é se defender. Então, se nessa especialidade de defender você não cumpre bem, você tem que se sair bem naquilo que você não está propondo a fazer, que é atacar com eficiência, né? Atacar com grande volume. Então você cria uma demanda muito grande para um ataque, sendo que o seu formato de jogo não privilegia o ataque. Vamos pegar aí essa média que o Goiás tem, 2,25 gols sofridos por jogo. O que ela exige do ataque? 3 gols por jogo para você vencer. Se você tem isso de média, evidentemente que não é em todo jogo, é uma média. Mas essa média ela te exige 3 gols por jogo por vitória. Tanto é que o Goiás fez 2 gols no Atlético Mineiro, não ganhou. Fez 2 gols no Avaí, perdeu. 2 gols não foram suficientes quando o Goiás fez para que a equipe saísse de campo vitoriosa. Isso por conta do desempenho defensivo. Eu não vou pôr esse desempenho defensivo, a culpa, vamos dizer assim, somente nos homens do setor defensivo. Estou tratando de equipe. A equipe não se defende no nível de excelência que precisava se defender, sendo uma equipe reativa. Porque essa equipe reativa, predominantemente, ela vai jogar se defendendo. Por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Goiás teve 30% de posse de bola. Então, em 70% do momento, o Goiás estava se defendendo dentro do jogo. Se você se propõe a fazer isso, você precisa fazer isso com muita eficiência. Assim como o time que se propõe a ser um time propositivo, a ser um time ofensivo, ele precisa ter muita eficiência ofensiva, porque a tendência é que ele sofra um pouco mais defensivamente do que sofreria se fosse um jogo mais equilibrado. Então, o Goiás precisa estancar, é um dos desafios, né, do técnico do Jair Ventura. Vamos ao outro ponto. O Goiás tem é o segundo time que mais sofre finalizações contra o seu gol. Em 4 jogos na Série A, os adversários finalizaram 70 vezes no gol do Goiás. Isso dá 17,5% de média. Então é muito, né? É um número muito alto. O adversário finalizar quase 20 vezes por gol na sua meta, sendo que você tem uma proposta defensiva. Então é outro desafio, né? Ser mais eficiente na marcação, evitando que os adversários finalizem tantas vezes. Porque finalizando tantas vezes, é natural que o adversário vai marcar. É muito difícil você ir para um jogo, o adversário finalizar 17, 18, 20 vezes contra o seu gol e não marcar nenhum gol. Se ele marcar 10% das finalizações dele, ele tem 2 gols praticamente no jogo. Então, o Goiás é outro desafio. Até acho que é uma sequência. Se você diminui o número de finalizações, a tendência é que o número de gols sofridos também caia. É uma consequência. O outro aspecto, o Goiás tomou gol nos últimos 8 jogos que fez. Jogos do Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. São 8 jogos em que o Goiás não consegue passar em branco. E uma das marcas de um time que se defende bem é um percentual alto de jogos sem tomar gols.
Então, se você, por exemplo, no ano passado na Série B, que o Goiás teve a melhor defesa da competição, o Goiás, se eu não me engano, teve 16 jogos que ele não tomou gols. Isso mostra a eficiência defensiva, né? Isto mostra que você tem um sistema defensivo que funciona. Então, aí estão os desafios para o técnico Jair Ventura. Tendo uma proposta reativa, o Goiás precisa diminuir o quanto antes possível o número de finalizações contra o seu gol, diminuir consequentemente o número de gols sofridos, para que os seus gols, que não tendem a ser muitos, até porque a proposta é reativa, você não vai tanto ao ataque, para que estes gols eles rendam mais ao Goiás do que vem rendendo, pois o Goiás já marcou no Campeonato Brasileiro 5 gols e não tem nenhuma vitória. Você vai encontrar, por exemplo, equipes que marcaram 5 gols, mas que tem uma pontuação bem superior à do Goiás. Por quê? Porque estes gols, com o desempenho defensivo em alta, os seus gols valem mais, vamos dizer assim. Né? Eles não valem numericamente mais, mas eles valem mais pontos para vocês. Vou até trazer o exemplo aqui de equipes que, por exemplo, só marcaram 5 gols, como o Goiás. Tem equipes que marcaram menos gols, por exemplo, o Cuiabá. O Cuiabá marcou 3 gols na competição, ele tem 7 pontos. O Internacional marcou 3 gols na competição, ele tem 7 pontos. Então, assim, são equipes que marcaram menos do que o Goiás. O América, por exemplo, marcou 5 gols e tem 5 pontos. Por quê? 6 pontos, né? Aliás, tem o América. Por quê? Porque a defesa faz com que esses gols no ataque rendam mais na tabela de classificação. Então o Jair precisa estancar esta sangria, né, que é a defesa do Goiás. Pontos falhos desta defesa: um time que não consegue ser forte pelo miolo. Esse problema já vem desde o Campeonato Goiano. É uma fragilidade na marcação ali naquele setor que envolve os zagueiros e os volantes. Os adversários finalizam demais daquela região. Inclusive contra o Atlético Mineiro, o Goiás toma um gol do Hulk ali daquela região. Toma um gol uma bola na trave do Ademir ali também daquela região. Tomou um gol do Curitiba, do Andrei também ali naquela região. Então é um setor muito frágil da equipe do Goiás. E a bola cruzada, né? A bola cruzada na área também. O Goiás tomou o gol do Atlético Mineiro assim, tomou o gol do Palmeiras assim, tomou o gol do Avaí assim, tomou o gol do Curitiba assim. Em todos os jogos que fez no Campeonato Brasileiro até agora, o Goiás tomou gol de cruzamento. E tomou também do Bragantino assim, que foi um jogo nesse entremeio aí pela Copa do Brasil. Então, o Jair Ventura tem aí estes desafios. Tá bem, gente? Era isso que eu queria apresentar para vocês aqui neste vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem à vontade para fazer as suas participações, elas são sempre muito bem-vindas aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.